Olá, bem-vindo ao canal. Diante das eleições de 2022 que se aproximam, da polarização na política brasileira e especialmente de uma certa radicalização, eu fiquei meditando sobre o papel da igreja e dos cristãos num momento como este. E fiz um estudo que eu gostaria de apresentar a você neste vídeo, e eu vou tratar sobre a política nas palavras de Jesus, no tempo dos apóstolos, os princípios cristãos na política em todos os tempos, na igreja após os apóstolos, na igreja constantiniana, na reforma protestante e, finalmente, na doutrina anabatista, para concluirmos e entendermos como o nosso proceder neste momento. Uma eleição não é mais do que a luta pelo poder, de forma democrática. Nós vivemos num país que é republicano, onde a coisa pública deve ser respeitada, num país democrático, onde as pessoas têm direito à voz, têm direito a voto e têm direito a ser votado. Como era a visão de Jesus, dos apóstolos e de toda a igreja no decorrer da história sobre essa situação no que se aplica hoje? Jesus Cristo, quando ele começa a pregar e chama os seus discípulos, os discípulos inicialmente eles tiveram uma visão de que o reino de Jesus Cristo seria um reino na terra. A ideia de que Jesus Cristo seria um líder, não só religioso, mas também um líder secular, e que ele colocaria Israel acima de todas as nações, venceria o grande inimigo que era o Império Romano, fez com que os discípulos vibrassem até diante do poder que Jesus manifestava pelos seus milagres. Mas vagarosamente Jesus foi dissipando esse tipo de entendimento para os seus discípulos. Então ele tem algumas frases lapidares onde ele explica o significado do reino que ele iria implantar. As bases do reino estão no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Nesses três capítulos, nós temos ali uma carta de princípios do reino de Jesus Cristo. Mas ele não iria implantar nesta terra um reino secular, um reino que colocasse Israel acima de todas as nações. Numa certa ocasião, Jesus foi colocado numa posição difícil, onde ele deveria responder a respeito do reino. E foi-lhe perguntado o seguinte, olha o texto: dize-nos, pois, qual a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhe disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: há uma divisão muito clara entre o reino dele, o reino de Cristo, o que deveria inclusive ser o reino da igreja, não é? A igreja teria que seguir essas normativas e esses princípios. Ele está fazendo uma distinção muito clara: não há comunhão entre o seu reino e o reino de César. Portanto, nós temos aqui uma situação que podemos já de início
fazer uma separação muito clara dos interesses dos cristãos e da igreja e dos interesses do Estado. Por ocasião do julgamento de Jesus, Pilatos o chama e pergunta: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Esta pergunta vem do Senhor ou foram outros que lhe falaram a respeito?" "Por acaso sou judeu?" pergunta Pilatos. "A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez?" E Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Pilatos perguntou: "Então você é rei?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." E Pilatos perguntou: "O que é a verdade?" Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: "Eu não acho nele crime algum." Aqui, Jesus deixou muito claro a natureza do seu reino. O reino de Cristo nada tinha de secular. O reino de Cristo não poderia ser confundido, como era a acusação contra Jesus, como um reino que procurasse enfrentar e tomar posse do Império Romano, um reino que entrasse no jogo da política. Então Jesus deixou isso já muito claro. Os apóstolos compreenderam isso finalmente. Quando o apóstolo Paulo escreve uma de suas últimas cartas à igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, no capítulo 3:20, ele diz o seguinte: "A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." É interessante pensarmos que o apóstolo Paulo foi um homem político. Ele foi membro do Sinédrio. Ele era um homem versado em línguas. Ele falava fluentemente a língua do aramaico, a língua deles ali, e do hebraico. Ele falava o grego com fluência, mas não sabemos em que língua ele teria se defendido perante o imperador, se no latim ou não. No entretanto, ele diz aqui essa frase lapidar: "A nossa cidadania, porém, está nos céus." O apóstolo Paulo não tinha nenhuma pretensão de associar o cristianismo à luta pelo poder, como acabou acontecendo na história da igreja cristã. Os apóstolos, em algumas vezes na sua vida, eles foram colocados para tomar uma decisão sobre as ordens do governo secular, então no caso o governo romano, e as ordens de Jesus Cristo. E há uma outra frase ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29, quando o apóstolo Pedro e os outros apóstolos responderam: "É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens." Está aí então estabelecido dentro do cristianismo um princípio muito claro. A lei a lei do reino de Cristo, ela precede a lei de qualquer governo. A lealdade de um cristão, ela está para com a sua obediência a Deus. A sua lealdade é para com Deus, é para com Jesus Cristo. A cidadania do cristão não é brasileira, não é norte-americana e não é de nenhuma outra nação. A cidadania brasileira, a cidadania do cristão, é a cidadania do reino de Cristo. E como vivemos nesses países e como nós temos colocado por costumes a divisão dos povos, é que eu posso dizer que sou um cidadão brasileiro,
porque eu exerço direitos no Brasil, porque eu sou nascido aqui, eu sou naturalizado. Mas a minha real cidadania, a cidadania do meu coração, é a cidadania do Reino de Cristo. Nós vivemos, como eu disse no início do vídeo, num país democrático. Num país democrático, os cidadãos, as pessoas que o compõem, elas têm alguns direitos. Os direitos do cidadão brasileiro, quando se fala em democracia, vamos recordar alguns. Primeiro, o cidadão brasileiro tem direito de defender as suas ideias. Ele tem o direito de pensar, de fazer a sua análise. E, portanto, decorrência disso, ele tem também o direito de eleger os seus governantes. Mas não só isso, o cidadão brasileiro ele tem o direito de ser votado. Ele pode então ser candidato e, recebendo os votos necessários, atuar na administração pública. Mas o cidadão brasileiro tem também o direito de ser bem informado. Ele precisa, e é direito dele, receber as notícias de forma correta, para que ele não tome decisões equivocadas. O cidadão brasileiro também tem o direito à sua liberdade religiosa. E é diante dessa liberdade religiosa que os seus princípios e valores, enquanto cristãos como somos, devem prevalecer sobre qualquer outro princípio e valor que se tenha na República. Quando o cristão ele está fazendo uma análise para votar ou ser votado, se ele vai se filiar ou não a um partido, ele deve ter em mente que o grande princípio que Deus estabeleceu para o seu povo na terra era que esse povo participasse de nações tementes a Deus. Olha o que o rei Salomão escreve ali em Provérbios 14, versículo 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Quando nós tratamos de uma nação, qual é o pecado que a nação comete e que te chama a atenção? Eu me recordo aqui que quando o profeta Ezequiel está tratando de Sodoma e Gomorra, o pecado por ele apontado não é propriamente o pecado que hoje nós associamos às cidades da planície ali, às cidades de Sodoma e de Gomorra. Quando o profeta Ezequiel fala sobre essas cidades, ele diz que o pecado ali foi a abundância de pão e o abandono do pobre, o que levou a outros pecados. O luxo, o cerrar a visão para as pessoas mais fracas, as pessoas necessitadas, as pessoas vulneráveis, as pessoas desamparadas, esse foi o verdadeiro pecado de Sodoma. Então, nós precisamos, como cristãos, de ter os olhos voltados para uma nação justa, uma nação que seja engrandecida. E esta nação justa e engrandecida, num sistema democrático, o cristão tem a possibilidade de exercer a sua influência, minimamente no voto. Muito embora há limites para a nossa participação ou para a nossa atuação num momento como este em que estamos vivendo. Então, olhando aqui o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta dele no capítulo 2, versículos 1 e 2, nós encontramos alguns princípios para a nossa atuação como cidadãos de um país, como é o nosso. E para que nós possamos nos conduzir num momento de eleições tensos, já com violência, com muitas mentiras,
com muito ódio. O cristão ele tem que buscar na Bíblia a maneira de proceder. Então aqui nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele diz alguma coisa interessante. Antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. Mas ele acrescenta, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Quando chegamos no momento de eleição, é evidente que nós temos expectativas, porque pode ganhar um candidato A, o B ou C, seja para que cargo for. E nesse momento é que o apóstolo nos diz que nós devemos olhar para estas pessoas que são os candidatos a dirigirem o futuro da nação e orar por eles, com súplicas, interceder por eles e com ação de graças, para que eles venham a ser bons governantes. Um cristão entrega a nação a Deus com orações. Não são determinadas ações que nos fazem entregar uma nação a Deus. E ele dá uma razão para que tenhamos o quê? Quando estamos intercedendo pelos candidatos numa eleição, quando estamos intercedendo pelas autoridades do país, qual é a finalidade do cristão? Ele diz aqui, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. O Evangelho, como os cristãos são ou deveriam ser pacifistas, pessoas que não se envolvem com violência, com injustiças, pessoas que estão buscando amparar os menos aquinhoados, dar guarida àqueles que estão sendo injustiçados, é muito difícil que alguém possa cumprir estas tarefas, seja como autoridade ou como cidadão, num país onde não há paz. Então nós precisamos de paz. O cristão deve nortear suas decisões e suas escolhas para que ele tenha uma vida tranquila e paz, inclusive para que ele possa desenvolver e fazer as obras de Deus com toda a piedade e dignidade. Aqui nós temos então já um norte para como agirmos neste momento. Quando Moisés foi instado a compartilhar a autoridade que ele tinha com outras pessoas que o ajudassem na administração daquele povo que estava andando pelo deserto, o sogro dele, Jetro, disse, olha, divida aí e cria essas lideranças. Mas em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 13, nós temos alguns princípios não só utilizados ali naquele momento, mas que devem ser utilizados em todos os tempos. Qual deve ser a escolha de um cristão? Então a Bíblia responde, escolham homens sábios. O homem sábio é aquele que dirige o seu povo para a tranquilidade, para uma vida tranquila, para a paz, que respeite a integridade das pessoas, não somente física, mas a integridade psicológica, suas crenças, os seus desejos, que seja um líder que possa abarcar toda a nação, que possa criar condições para a propagação do Evangelho e as obras cristãs de caridade, independentemente das ações do governo. Diz aqui também que esse homem a ser escolhido, ou mulher, evidentemente, deve ser uma pessoa criteriosa. E o que vem a ser uma pessoa criteriosa? A pessoa criteriosa é aquela que sabe discernir num determinado momento, por critérios, por postulados anteriores, aquilo que é melhor, qual será a melhor decisão. Nós já temos no Brasil
uma Constituição. Essa Constituição foi um acordo feito entre todos os cidadãos através de uma Assembleia Constituinte. E essa Constituição, então, esse acordo constitui-se num contrato social. Então, nós precisamos de conviver dentro do Brasil. Quais são as normas para que a gente não se pegue nas armas e uns matando os outros, uma guerra civil? Nós temos uma Constituição que diz o que? Olha, o Brasil é assim, o Brasil funciona dessa forma. Quais são os valores do Brasil? Logo no primeiro artigo da Constituição brasileira, a Constituição diz quais são, por exemplo, o princípio da dignidade humana. Então o governo ele está submisso, e cada um dos cidadãos, enquanto queiram ser cidadãos brasileiros, estão submissos a estas normas constitucionais. E o governante, aquele que é candidato, o cristão deve observá-lo para ver se ele é de fato um homem criterioso, um homem que respeita os postulados, os acordos feitos entre a população. Como é que nós fazemos acordos? É pelas nossas leis, em primeiro lugar a Constituição brasileira e depois pelas nossas leis. Então, esse homem criterioso, ele sabe que precisa de trabalhar pela paz e ele sabe que precisa de ter critérios para tomar decisões. E mais, aqui em Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, diz que os homens escolhidos, além de serem sábios e criteriosos, eles devem ser experientes. Portanto, cada voto nosso deve mensurar a experiência que aquele homem tem na condução das coisas públicas. Esse homem deve ser analisado, esse homem ou esta mulher, enquanto candidato, porque posteriormente ele será uma autoridade, ele deve ser avaliado pelo seu passado, como ele reagiu em determinadas situações, os critérios que ele usou para tomar as decisões. Em suma, o que a Bíblia nos diz é que nós precisamos de buscar homens assim, homens sábios, criteriosos e experientes. Esse deve ser o nosso propósito. Muitas vezes no universo político nós não conseguimos colocar todos esses ingredientes num candidato só, mas é possível que nós tenhamos bom senso para escolhermos aquele que melhor preenche esses requisitos bíblicos. Agora eu ressalto aqui: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Esse é um mandamento bíblico. Nós temos que ouvir daqueles que postulam ser autoridades no nosso país, porque vivemos um regime democrático. Nós temos que pedir e ver e verificar quais são os postulados deste homem, quais são os seus critérios, quais são suas origens, quais são os seus pensamentos, a sua ideologia. Isso deve ser analisado por cada um de nós. Especialmente, então, a Bíblia diz, para que possamos ter um país justo, um país que defenda os desamparados. Essa é a função primordial do cristão. O cristão que não se enganja na defesa de pessoas injustiçadas, desamparadas, necessitadas, ele pode ser tudo, menos um cristão. Eu trago aqui outros versículos bíblicos que estão na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. E esses dois versículos eu acho muito interessante porque eles norteiam o momento em que estamos vivendo, que é o momento das eleições. É um momento tenso, as pessoas que não têm
Jesus no coração, estão jogando fortunas, estão fazendo tudo que acham necessário e possível para estar no comando, no auge do poder. Mas o apóstolo Paulo diz assim: lembrem-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. É uma opinião que muitos têm dificuldade de aceitar. Mas no regime democrático, passadas as eleições, nós temos que ter a consciência de que aquele que foi eleito é o que governa. E ainda que nós não sejamos submissos inteiramente a este novo governante, nós devemos respeitá-los como autoridade, porque, diz a palavra de Deus, eles foram constituídos ali pelo próprio Deus. Você pode até se perguntar, mas e quando o governante é péssimo? No regime democrático, quando o governante é péssimo, a responsabilidade não é só de Deus. A responsabilidade é de nós, humanos, que elegemos. Mas muitas vezes você pode dizer, mas o camarada, um Hitler, ele foi tão violento, ele foi tão fora dos princípios de Deus, e por que Deus o colocou ali? O fato é que quando nós dizemos que Deus colocou, Deus instituiu as autoridades, nós temos que levar em consideração que Deus permitiu que determinadas pessoas chegassem ao poder, porque Deus concedeu a todas as pessoas o livre-arbítrio. E seja qual o regime, mesmo na monarquia, em qualquer regime, nós estamos numa república democrática, as pessoas, aqueles que têm o poder de decisão, e na democracia somos todos nós, Deus nos deu o livre-arbítrio. E ele não impedirá que alguém assuma o comando de uma nação se as pessoas que têm o poder de indicar os comandantes da nação, se essas pessoas agem em desacordo com a sua palavra e com os seus princípios. E o apóstolo Paulo aqui, ele continua dizendo o seguinte: estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Nas eleições onde há violência verbal, violência física, nas eleições onde há o que hoje se conhece por fake news, ou seja, em bom português, mentiras, e o diabo é o pai da mentira, em qualquer momento, as eleições são muito tensas. Agora, qual é o procedimento do cristão num momento como esse? Fazer tudo o que é bom. Então é certo que nós não devemos e não podemos compartilhar mentiras. Nós temos que checar se aquilo que estamos fazendo, falando, compartilhando em redes sociais é verdade ou não. Não podemos caluniar as pessoas. Destruir a imagem de alguém, seja por redes sociais ou de qualquer outra forma, é um ato que viola aquele que é o templo do Espírito Santo, é o corpo de uma pessoa, é uma vida. Muitas vezes pessoas são destruídas por calúnias. O Brasil há muitos personagens dessa forma. Eu me recordo aqui o caso daquele deputado federal, o Ibsen Pinheiro, que tinha plenas condições à época de vir a ser o presidente da República. E por calúnias ele foi alijado do processo. O que se descobriu depois que ali naquele momento já era tarde demais. E assim há muitos outros casos. Então o cristão ele tem que estar atento para que ele não entre na histeria de uma grande maioria a propagar calúnias, a difamar o nome das pessoas, por mais que a gente não goste delas. Sejam pacíficos. Aqui é outra advertência do apóstolo Paulo. A violência não é somente verbal, física. A violência também é verbal, a violência também é moral.
Nós precisamos ser pacíficos. O homem que é pacificador, e a bem-aventurança é muito clara. Jesus diz que bem-aventurados os pacificadores. O homem cristão, ele é um pacificador. Então não cabe a ele entrar no jogo político, difamando pessoas, caluniando pessoas, agindo com violência verbal ou física. Não é papel do cristão fazer isso. E mais, diz aqui, nós devemos ser amáveis. E mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Eu não sou diferente de ninguém. E muitas vezes, se nós não estivermos atentos, a paixão toma conta do nosso ser, da nossa existência. E é nesse momento em que nós nos tornamos pessoas que não agem como cristãos. Enfim, o fato é, eleição não é uma questão de vida ou morte para ninguém. Eleição não é questão de vida ou morte para a igreja nenhuma. Eleição não é questão de vida ou morte. Eleição é uma questão de futuro, melhor ou pior. De qualquer forma, seja qual for o resultado, e se você acredita que Deus realmente institui as autoridades, respeitando o livre-arbítrio e o regime escolhido pelo povo numa determinada época, nós devemos respeitar a soberania de Deus. Ele é que manda. Então, uma vez realizada a eleição, cabe a nós silenciar e continuarmos a nossa vida normalmente. É Deus quem julga, humilha um e exalta o outro. Pois bem, mas chega um momento de nós contarmos um pouco da história do cristianismo e avaliarmos qual tem sido o nosso papel enquanto cristãos. A participação dos cristãos depois dos apóstolos, segundo e terceiro século, início do quarto, foi uma participação totalmente apolítica. Por quê? Porque os cristãos, o cristianismo, ele não tinha nenhuma ligação com o Estado. Ao contrário, ele era visto com maus olhos pelo Estado. Então não havia cristãos tentando alcançar o poder político para mudar alguma coisa. Os cristãos continuaram sendo o que eles eram, o povo de Deus na terra, a igreja agindo como Cristo mandou. E Cristo mandou que eles não resistissem ao mal. Isso está lá no Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus falou, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistais ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Aqui nesse slide onde está esse versículo do Sermão da Montanha, há uma figura que eu coloquei aí, que é do martírio de Policarpo de Esmirna. Policarpo foi um bispo cristão. Ele falou palavras duras para o governador ali da região no momento da sua morte. Mas ele honrou o nome de Cristo até o fim. E ele não resistiu. E os cristãos não pegaram em armas para salvar Policarpo ou para enfrentar os romanos naquele momento. E assim foi o procedimento dos cristãos durante 2 séculos, com perseguições, com martírios, vivendo muitas vezes na pobreza, impedidos de participar de qualquer decisão governamental. Até que o imperador Constantino se converte ao cristianismo. Ou ao menos ele disse que se converteu. Ele estava caminhando para a batalha, uma batalha decisiva, para que ele pudesse se tornar o imperador romano. E naquela noite ele teve um sonho e ele viu uma cruz e uma voz, uma inscrição foi dita a ele, por esse signo vencereis. Ele já era filho de uma mulher cristã, Helena. E evidentemente então que ele tomou sua decisão ali. E de fato, ao Constantino
assumir o poder. Ele venceu a batalha, assumiu o poder, depois ainda houve alguns desdobramentos, mas ao assumir o poder, ele cessa a perseguição contra os cristãos. Agora, os cristãos então passaram no tempo de Constantino de perseguidos para pessoas que agora tinham total acesso, que eram prestigiados no governo, que eram pessoas bem recebidas e que começaram a gozar algumas benesses do governo. Antes de Constantino, os prelados da igreja, os seus bispos, eles andavam a pé, viajando de cidade em cidade, mas agora os bispos passaram a andar nas carruagens do correio romano. E assim, paulatinamente, a igreja começa a ter uma ligação muito íntima com o governo romano. E essa ligação se perpetuou pelos séculos afora. Esse modelo de igreja nós denominamos da igreja constantiniana, a igreja que tem uma ligação íntima e que usa dos métodos do Estado, que se organiza como o Estado se organiza e que busca ter a influência sobre o Estado. Eu tenho sempre dito aqui nos vídeos que toda essa situação foi materializada, foi melhor formulada no livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Pois bem, a igreja então passou a estar completamente ligada ao Estado. Nós podemos lembrar de alguns fatos. Há fatos interessantes e há alguns fatos que são chocantes. Mas a igreja passou a coroar os reis. Nós temos aqui nesse desenho, nessa pintura, a coroação de Carlos Magno. Carlos Magno é coroado a ser o imperador, só que ele, então, como cristão, agora, ele tem um papel missionário. Só que o método de Carlos Magno não era um método cristão, porque ele subjugava os povos e os obrigava ao batismo. E muita gente então iniciou sua vida cristã debaixo da ameaça de uma espada. Eu não entendo que esse método de Carlos Magno seja válido em época alguma, até porque quando ele agia dessa forma sobre o comando da igreja, ele já desrespeitava aquilo que Jesus e os apóstolos haviam dito em momento anterior e que nós já dissemos aqui. A igreja então assumiu muitas vezes o comando, o Papa passou a ser, vamos dizer, a autoridade maior, e ele, com esta coroação dos reis, a igreja passou a dominar. Houve momentos de alternância. E num dos grandes embates entre o papado e os poderosos imperadores, nós temos a questão das investiduras entre o Papa Gregório VII e o rei Henrique, ali na Alemanha. E nós temos aí essa figura quando o rei esteve à porta ali da residência do Papa durante 3 dias debaixo de neve para suplicar o seu perdão e reajustar as coisas. Posteriormente, nós chegamos na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, muitas questões foram ventiladas e muita mudança houve, especialmente na parte teológica. Porém, tanto Martinho Lutero quanto João Calvino, que são, digamos assim, os fundadores dos 2 grandes braços do protestantismo, eles continuaram a prática de influência da igreja no Estado e, por consequência, o contrário. A tal ponto, por exemplo, na Alemanha, quando houve ali um desacerto entre os camponeses que estavam sendo extremamente oprimidos, os príncipes alemães massacraram brutalmente mais de 100 mil pessoas. E Lutero, de alguma forma, autorizou que isso acontecesse. Não que Lutero
soubesse destas consequências, mas ele não foi, ou não tinha liderança suficiente para impedir aquilo que de fato aconteceu, aquela revolta campesina. Isso se deu já na década de 20 do século XVI, 1524, 1525. E é nesse momento que está surgindo na Suíça um movimento. E esse movimento ele estava desatrelando a igreja do Estado de uma forma muito clara e veemente. E esse movimento, as pessoas que compuseram este movimento, elas foram conhecidas como anabatistas. Anabatistas são rebatizadores. Até então a igreja batizava crianças. E os anabatistas disseram: não, esse batismo de criança não é válido. A pessoa não tem ainda consciência, ela não decide. Então é necessário que a pessoa seja batizada e nas águas. E por isso eles receberam o nome de anabatistas. Então na Suíça houve um momento, porque o reformador suíço foi Ulrich Zwinglio. E o Zwinglio, ele não teve nenhum movimento que separasse a igreja do Estado. E ao contrário, Zwinglio fez uma reforma, se pudermos assim dizer, a reforma de Zurique, onde ele estava, é uma reforma na política também, em todos os sentidos. Mas chegam aí os anabatistas e dizem: não, nós não vamos mais. A igreja não vai mais ser a mãe do cidadão. A igreja vai ser mãe de cristãos. Então, com a ausência do batismo infantil, a pessoa deixava de ser cidadã de um país por intermédio da igreja, que já não havia o batismo infantil. Então nós temos aqui estes três anabatistas famosos, o Conrad Grebel, o George Blaurock e o Félix Manz. Esse Félix Manz, ele de fato, ele aprofunda essa separação. A pregação dele era realmente para que não houvesse mistura de igreja e Estado. E por consequência disso, ele foi martirizado, ele foi afogado, recebeu a pena de afogamento e que foi cumprida no dia 5 de janeiro de 1527. O Félix Manz, essa pena que se dava para os anabatistas era justamente uma referência ao batismo nas águas. Entrando na reta final do vídeo, o que a gente pode perceber aqui é que a política é um jogo de poder. Um jogo de poder humano, sem Deus, um jogo de poder em que as pessoas se utilizam das crenças dos outros, um jogo de poder em que as pessoas realmente têm interesse no dinheiro, no mando, no comando. As pessoas querem comandar. Esses não são sentimentos cristãos. Pois bem, mas se nós reconhecermos que é um jogo, e que é um jogo do qual o cristão não deve participar seguindo as regras que o mundo impõe, nós precisamos de estar muito acautelados, estar com muito cuidado em relação do que falamos, do que agimos, de quem votamos, ou se somos votados, em que linha de pensamento estamos seguindo. Jesus Cristo, ele pede que nós tenhamos uma visão diferente do mundo. Quando ele prega o Sermão da Montanha, ele está mostrando justamente isso. Os nossos valores, os valores cristãos, eles não coincidem em momento algum com atitudes governamentais. Até porque as próprias atitudes governamentais muitas vezes estão motivadas por motivos impuros, motivos injustos.
Então é muito perigoso que nós coloquemos a nossa carteira de cristão, o nosso nome de cristão, envolvido nas eleições e em políticas. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões da política, não vivam e não joguem esse jogo com as regras, com os métodos que os políticos normalmente jogam. Não nos cabe entrar nessas discussões. Podemos ser candidatos sem dúvida alguma, mas com dificuldades, porque se nós não participaremos da maneira como eles jogam esse jogo, é mais difícil, mas não é impossível. Então o cristão está autorizado a ser votado? Está. Se você me perguntasse sobre as correntes anabatistas, não é? Eu gravei um vídeo aqui tratando do Leon Tolstói e de outros, e você vai ver que estes pensavam que nem deveríamos angariar, pensam que nem deveríamos buscar esses cargos políticos, que não é lícito para um cristão ser votado, e muito menos votar. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Nós precisamos ter uma mente diferente. Nós precisamos sair desses valores. Nós precisamos, como cristãos, de estar em outra dimensão. E não o que a gente está vendo aí hoje no Brasil. Isso não faz parte de uma solução cristã para os problemas. Para que ter essa renovação de mente? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto nós estamos envolvidos num jogo cheio de paixões, cheios de interesses, é difícil que nós cumpramos a missão. Nós servimos a um Deus missionário. A humanidade caiu, essa é a narrativa bíblica. A humanidade caiu, pecou, a morte entrou, tudo isso de ruim que está aí começou a acontecer. Pois bem, Deus enviou o seu Filho. Mas quando chegou a plenitude do tempo, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4, mas quando chegou a plenitude dos tempos, do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho. Deus fez com que Jesus viesse até nós como um missionário. O nosso Deus é missionário. E qual é a missão que, ao findar a sua tarefa no seu ministério, que ele legou aos cristãos? A missão, qual é a nossa missão? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vão e façam discípulos. Aonde? Em todos os lugares. O cristão, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, a nossa cidadania está no céu. Nós não somos cidadãos de países deste mundo, em primeiro lugar. Então nós somos cidadãos do céu brasileiros, cidadãos do céu alemães, cidadãos do céu cubanos. Essa é a nossa função enquanto cristãos. E fazer o quê? Discípulos. Discípulos de quem? De Jesus Cristo. Levar a mensagem, levar os valores do cristianismo como estão ali no Sermão da Montanha. E muitas vezes nós estamos usando métodos que não são cristãos, da violência física, da violência verbal, usando de mentiras as chamadas fake news,
Nós estamos então de alguma forma fazendo um jogo que não é lícito para o cidadão do reino. E um dos objetivos é ensinar as pessoas. E esse ensinamento das pessoas deve ser feito, como o apóstolo disse, com mansidão, com amor. Que Deus nos ilumine nesses meses de 2022 e no ano de 2023, para que essa nossa nação tenha para si um exemplo do que é ser cristão, um exemplo de pessoas que seguem os princípios do Sermão do Monte. É esse o convite que eu te faço por esse vídeo. E se você gostou, compartilha com os amigos, dê um like aí, é bom para o canal, e que você esteja presente no próximo vídeo. Um abraço, que Deus te abençoe.